Temos pensado no Evangelho de Lucas durante esse período de quarentena. Evangelho de Mateus tem sido meu livro de cabeceira, né? Um evangelho de cabeceira para minha edificação, e tenho compartilhado algumas questões com vocês, de onde surgiu o bizu de quarentena. Bizu de quarta na quarentena é algo que nós temos pensado com a igreja. Vai lá no nosso canal no YouTube, ok? E às quartas-feiras nós temos pensado como Lucas, em Lucas 15, o versículo 12 diz assim, é onde nós iremos a princípio caminhar. Lucas 15, versículo 12 diz assim, olha, o 11, perdão, diz assim, certo homem tinha 2 filhos, olha o 12, e o mais jovem deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que tenho direito, e ele dividiu-lhes os seus haveres, dos bens, o que tem direito, perdão, e ele dividiu os seus haveres, 13, e poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. Mês de maio é o mês da família. Hoje é o Dia das Mães. Então quero tentar jungir essas informações e pensar com você no que tange a família. Refletir com você no que tange a família no mês da família. Então, o personagem de hoje é esse pai, mas eu gostaria que você pensasse nesse pai, você responsável. Então, você que é responsável por alguém, por um filho, por um sobrinho, você que tem autoridade sobre alguém, eu gostaria que você refletisse sobre isso que eu quero falar, no nosso papel enquanto pai ou enquanto pais. Talvez você foi pai, né? Aquela pessoa que é mãe solteira e foi pai também do seu filho. Então, existem aquelas pessoas que é pai, né? Que as pessoas dizem que foi pai e mãe, ou mãe e pai ao mesmo tempo, criando o seu filho. Então, a minha palavra hoje é para nós que somos responsáveis, ok? Hoje é Dia das Mães, mas a palavra eu quero pensar com você diante de uma responsabilidade que temos diante daqueles que nós estamos criando. Então, o relato bíblico diz que, em certo momento, o jovem, o filho mais novo, chega para o pai e pede, pai, dá-me a parte que me cabe. Você já me ouviu dizer que o texto bíblico diz que o pai divide a sua propriedade com o seu filho mais novo. A propriedade no grego é bios. Bios tem a ver com vida. Então perceba, o pai, ao dividir com seu filho aquilo que ele pedira, não foi tão simplesmente questão financeira. O pai divide a sua vida, o pai divide a sua história, o pai divide anos e mais anos de labuta. O pai divide o seu suor. Certamente o suor desse pai foi derramado na terra, certamente lágrimas desse pai foi despejado na terra, e chega dado momento, esse menino entende que já está numa idade X e, diante de uma maturidade, chega para o pai e pede ao pai, pai, dá-me aquilo que me cabe. Interessante, querida, que o pai não faz nenhuma objeção. Esse responsável não faz nenhuma pontuação, objeção alguma. Ele simplesmente compartilha com o filho, ele dá ao filho aquilo que o filho pede. Eu já pensei com você, em algumas oportunidades, 2 vezes sobre o filho mais novo. Hoje eu quero pensar com você sobre esse ser mais velho que é o pai, que é o responsável da casa. Quero tirar algumas lições com você. A primeira lição é que preste atenção, o fato de amar os nossos filhos não significa ter que dizer sim o tempo todo, ou sempre no momento em que eles desejam alguma coisa. Vou repetir para você, mastiga aí que hoje vai ser profundo. Olha, o fato número 1, o fato de amarmos os nossos filhos não significa ter que dizer sim o tempo todo, ou sempre no momento em que eles desejam alguma coisa. Me chama a atenção o fato desse pai dividir, o fato desse pai repartir
e não fazer pontuações alguma. Ora, a Bíblia deixa isso aberto. O texto bíblico diz: Pai, dá-me a parte dos bens que tenho direito. Ato contínuo, ele dividiu-lhes os seus haveres. Irmãos, essa perícope, essa parte destacada do texto, nos ensina muita coisa e nos faz avaliar, talvez, como temos sido, a forma como nós temos agido, de repente, de forma errada na nossa criação com os nossos filhos. Vou repetir. O fato de amar, se eu perguntasse a você se você ama o seu filho, automaticamente você diria: sim, pastor, eu amo meu filho. Mas o fato de amar não significa ter que dizer sim para ele toda hora. Talvez, se esse pai tivesse dito não para esse filho, de repente o filho não sofreria da forma que sofreu. Ok? O filho pede e o pai dá. Aqui mora um grande problema. O filho pede e o pai dá. Aqui mora um grande problema. Talvez muitos dilemas está voltado nessa perícope. O fato de dizer sim o tempo todo, o fato de estar com a mão aberta o tempo todo, o fato de não saber dizer não. Bizu, embora não seja quarta-feira. Dizer não também é uma forma de dizer que ama. Dizer não também é uma forma de dizer que ama. Pastor, mas eu amo meu filho, por isso eu digo sim o tempo todo. Você pode estar agindo de uma forma totalmente errada. Percebemos aqui uma falta de limite estabelecido. Percebo nesse texto uma falta de limite estabelecido. Filhos que crescem sem limites. Irmãos, uma falta de limite estabelecido. Existem filhos que crescem sem limite. Toda casa, todo relacionamento tem regras. Ora, eu estou beirando aos 40 anos. Com a cara de 18, você pode ver aqui. Mas já estou longe de casa dos meus pais há muito tempo. Quase 20 anos de casado. Todas as vezes que eu vou na casa do meu pai ou da minha mãe, eu peço: mãe, tem café aí? Posso pegar? Mãe, posso? Eu posso. Ou seja, toda casa tem regra. Bom, isso é a minha educação. Isso é minha orientação. Foi a forma que eu fui educado, foi a forma que eu fui orientado. Mas o fato de ser filho não significa que tem que ser de qualquer maneira. O fato de eu ser filho não significa que lá na casa do velho Chico e da dona Leila não terá regra. Toda casa tem regra. Toda casa precisa ter limites estabelecidos para que o funcionamento, para que essa engrenagem chamada família caminhe de uma forma sadia e salutar. Dizer sim todo tempo pode morar aí um grande problema. Toda casa, todo relacionamento existem regras. Existem casas, famílias que é uma verdadeira bagunça. Desculpa aí. Pronto, falei. A hashtag pronto, falei. Existem casa, família, que é uma verdadeira bagunça. É filho que manda no pai. É pai que é obediente ao filho. Lamentavelmente, existem mulheres que a dona da casa é ela. Existe homem que não sabe o seu papel de homem. É uma verdadeira bagunça. É uma casa sem limite. Uma casa que a engrenagem trabalha de forma errada. Vai dar problema, vai desembocar em algum lugar, como você aprendeu, que talvez você jamais imaginaria. Então, toda casa tem regra, toda casa tem limite. O grande problema na vida desse menino foi não ter se encontrado com o limite. O grande problema na vida desse menino foi não ter se deparado com a regra. Pai, me dá. O pai foi e deu. Como pastor, a gente se depara com muitas situações assim, em que
O filho não tem limite. O filho não tem regra. Irmão, coisa ruim, coisa triste. A gente acha até engraçado, mas coisa ruim e coisa sinistra. Não sei se você já viu. Você tá no shopping e quando aquela criança amada, louvado seja Deus, cai no chão, faz beicinho e faz me dá, danoninho, dá. Irmão, aí o pai todo sem graça, a mãe sem graça fica, aí fala assim, levanta daí, fulano. Já viu isso? Criança que às vezes bate na cara do pai, bate na cara da mãe e a gente tá rindo. Se não corrigir, irmão, vai desembocar em algum lugar que nós jamais imaginaríamos. Então, o fato de dizer sim o tempo todo pode criar um grande problema. Precisamos encontrar um limite. Você, enquanto pai, enquanto chefe de casa, enquanto mãe, precisa encontrar um limite na criação dos filhos. Isso, pastor, mas eu amo meu filho. Eu vi uma matéria esses dias, uma mãe dizendo, uma famosa dizendo, eu mimei meu filho mesmo, tudo que meu filho pediu eu dei. Que tipo de filho ou que tipo de pai ele vai ser lá na frente? Talvez a nossa sociedade está como está pela criação que muitos deram aos seus filhos. Pensa nisso, avalia. E depois a gente senta para tomar um café, para bater um papo um pouco mais sobre isso. Então a primeira lição do texto é, o fato de amar os nossos filhos não significa ter que dizer sim o tempo todo. Ou sempre no momento em que eles pedirem. Dizer não, diga não, mãe. Diga não, pai. Você vai estar amando o seu filho da mesma maneira. Segunda lição do texto, eduque o seu filho. Seja pedagógico e laboral. Essa aqui vai pegar um pouquinho. Se você quiser sair, ainda dá tempo. Agora eu vou apertar o cinto, vou apertar o parafuso um pouquinho. Eduque o seu filho. Seja pedagógico e laboral. 14 ao 16 do texto. Ele diz, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele enviou os seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. Olha que coisa interessante. Ele desejava comer o que os porcos comiam, mas nenhum homem, nenhum cidadão daquela terra lhe dava nada. Eduque o seu filho, pai. Eduque o seu filho, mãe. Seja pedagógico, mas também laboral. Marcone, tamo junto. Pastora Luísa, beijo para vocês. Eduque o seu filho. Seja pedagógico e laboral. Ser pedagógico no que tange a gastar um tempo com o ensino com seu filho. Precisamos gastar tempo no ensino. Precisamos desenvolver questões para ensinar os nossos filhos. Dedicar tempo de ensino ao filho é uma forma também de amar. Nós vivemos uma sociedade que os pais estão compartilhando. Professora, não sei mais o que fazer com o meu filho. Pastor, não sei mais o que fazer com o meu filho. A responsabilidade de ensino, de instrução é sua. É sua, pai. É sua, mamãe. Não dá para trocar, não dá para compartilhar ensino e instrução. Educação, a pedagogia do sentido lato da palavra, não é passado para outrem, para mim. É sua, é responsabilidade sua. Como também é laboral. Por que laboral, pastor? Porque educar dá trabalho. Irmãos, educar filho dá trabalho. E digo mais para você, hein? Quando eu falo de filhos, tem filho que mesmo depois de velho, continua dando trabalho para os seus pais. Pronto, falei. Tem filhos que mesmo depois de velho, continua dando trabalho para os seus pais. O pai não tem sossego. Então, educar filhos é pedagógico e é laboral. Pois se assim não for, ele poderá
aprender da pior forma possível. Esse jovem aprendeu da pior forma possível. Do palácio para o chiqueiro. Do palácio com tudo, agora não tem nada. Gastou tudo, ficou sem nada. Talvez, se esse pai tivesse dito não para ele lá atrás, hoje, nesse contexto aqui, ele não teria passado por uma experiência ruim. Ele não teria passado pelo chiqueiro da vida. Ele não teria vivido uma porcaria de vida. A falta do não, ó, profético isso aqui, aleluia. A falta do não levou ele para o chiqueiro. Cuidado, bizu pastoral. A falta do não pode levar o seu filho para o chiqueiro e viver uma porcaria de vida. Limite para o seu filho. Limite, pastor, mas o meu filho já tem uma idade. Tá na tua casa? Quem manda é você, pai. Quem manda é você, mamãe. Quem tá na sua casa, os incomodados, faz o quê? Que se mude. Quer ter liberdade? Liberdade custa caro. Sabe? O filho quer ter liberdade em sua casa? O filho, você quer liberdade? Ok, custa caro. Desenvolva então a sua vida. Enquanto está... É grosseiro isso. Eu acredito que seja grosseiro. Talvez até lamentável. Mas eu ouvi uma coisa que me fez muito bem. Minha experiência, tá? Minha experiência. Se meu pai e minha mãe tivessem aqui, meus irmãos, eles poderiam compartilhar. Eu sempre ouvi do velho Chico: enquanto tiver aqui dentro, quem manda é Joe. Sou eu. Eu aprendi isso. E fez bem pra mim. Fui educado e posso dizer pra você que eu sou um homem de caráter honesto. Sou um homem. Aprendi de uma forma laboral. Meu pai e minha mãe gastou um tempo, investiu tempo em mim, para que eu não acabasse em uma porcaria de vida. Você consegue entender a falta de limite na vida de alguém? A zebra que pode dar? Então vamos lá. Independente da idade, já falei sobre isso, o filho mais jovem aprendeu comendo cascas. Experiência ruim. Embora alguns casos necessitem passar por essa situação. É bem verdade que em alguns casos o filho precisa passar por essa situação para poder aprender, mas que não seja por ausência da sua presença, ok? Que não seja pela sua ausência, pela minha ausência. Ensinar dá trabalho. Eu vou morder um pouquinho a orelha de vocês, porque nós fazemos parte de uma geração tanto complexa. Ensinar dá trabalho. Irmã, irmão, dá telefone para o seu filho, para sua filha. Enquanto criança, você está dividindo o trabalho. Desculpa. Não fica triste comigo, não. Você vai tomar ceia agora, você vai ter que me perdoar. Se você vai tomar ceia, vai ter que me perdoar. Você está compartilhando, você está dividindo o trabalho. É isso que eu estava procurando essa palavra. Você está terceirizando a educação. Pastor, mas o meu filho não fica parado nesse celular. Fica. Você ficava, eu ficava. Aquela papa horrorosa que a gente comia, não é verdade? Aquela banana amassada, aquele negócio terrível. A gente ficava em frente ao pai, em frente à mãe, comendo. Por que tem que terceirizar um celular? Porque às vezes, desculpa, às vezes a gente não quer ter trabalho. Às vezes a gente tem paciência. Pastor, não tenho paciência, não aguento mais. Então toma o celular, menino. Aí a criança ganha você pelo cansaço. Você talvez não está entendendo o que você está produzindo no seu filho. Ele aprendeu a ganhar você pelo cansaço. Ele vai te ganhar no cansaço. Aí, irmão, depois, existem filhos que se drogam, se viciaram, e a mãe não quer dizer sim para ele, para dar dinheiro para droga. No cansaço, ele ganha a mãe no cansaço. Para a mãe se ver livre daquele filho dentro de casa, ela dá o dinheiro para ele. Aí ele sai para gastar o dinheiro com drogas. Venceu pelo cansaço. Pastor, que coisa horrível. É assim. Pequenos limites que não são dados viram uma margem aberta para grandes problemas na vida. Imponha limite. Imponha limite. Terceiro e último. Você está mastigando com os dentes aí? Aleluia. Irmão. A parada é punk. É forte, né, minha irmã Martinelli? É forte. Agora, vamos arrefecer um pouquinho? Deixe a porta aberta e o abraço disponível. Vou repetir. Deixe a porta aberta
e o abraço disponível. Versículo 17 ao 24. Diz assim, olha: E ele caindo em si disse: Quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra? Eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei para o meu pai e dir-lhe-ei: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como os teus servidores. Ele, levantando-se, foi para o seu pai, mas ele, estando ainda longe ao caminho, seu pai o viu, teve compaixão e, correndo, lançou o seu pescoço e o beijou. Ele disse: Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei a melhor veste, vestiu e ponde-lhe um anel em sua mão e calçado, seus pés. Trazei aqui um novilho cevado, matai-o, comamos, alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado, e eles começaram a alegrar-se. Deixe a porta aberta e o abraço disponível. Por quê, pastor? Porque eles irão errar. Assim como eu e você erramos muitas vezes quando éramos filhos. O teu filho vai errar, assim como eu errei, assim como você errou. Que não seja por ausência de limites, mas existem momentos da vida dos nossos filhos, das nossas filhas, das escolhas. O menino, quando faz 18 anos, irmão, bigodinho fininho, cabelinho na régua, ele acha que ele é o tal. Chega a menina, chega uma idade que a menina também acha que também já está na crista da onda. E eles irão fazer as suas escolhas. E a gente, enquanto pai, nós não temos o direito, o controle mais. Ok? Tá na nossa casa, quem manda somos nós. Mas vai chegar um momento em que vai ter choque de idade, choque de cultura, escolhas, e eles irão errar. Mas ainda assim, irmão, a porta tem que estar aberta. Esse pai poderia ter todos os motivos para falar assim: olha, aqui você não volta mais. Eu não sei. Lamentavelmente, quando a menina engravida, isso é para nós pais, varão é para você. Olha só, não sei se você vai viver essa experiência. Não sei se eu vou viver essa experiência. Mas essa é para nós, pais, que somos durão, linha dura, casca grossa, PQD, selva, brutal, menino. Para nós. Às vezes, a nossa filha dá um passo errado. A filha engravida antes do tempo. O que o pai fala? Aqui não pisa mais. Engravidou para fora de casa. Não é assim que a banda toca, irmão. Olha para trás. Será que você, enquanto pai, nunca teve um deslize na vida? Ela vai fazer as escolhas dela. Era isso que você gostaria? Não. Foi isso que você ensinou? Não. Mas errou. Engravidou antes do tempo. Comeu da fruta antes do tempo. Vai vir um neto para você. Isso não pode ser mudado. Irmão, isso é muito difícil. É difícil. Não estou querendo descer nada a goela abaixo para você. Mas o fato deles terem errado não significa que eles serão os piores do mundo. Deixa a porta aberta, eles vão voltar. Porque, na melhor hipótese, melhor do que ir, é ter para onde voltar. Eles sabem que voltar vai encontrar lá pelo menos o aconchego da mãe. A mãe sempre tem um braço mais... a mãe é o arquétipo do amor, né? A mãe é o exemplo do amor. Nós pais somos um pouco mais durão. Então, pai, palavra para você, não sei se daqui a algum tempo vai ser para mim ou se vai ser para você. Mas hoje Deus está falando conosco enquanto pais. Deixe a porta aberta caso o seu filho queira voltar. Deixar a porta aberta, letra A, é garantir-lhe um novo acesso. É dizer para ele: filho, olha, você tem livre acesso de novo. Seja para o homem, para o filho, homem que errou, seja para a filha, menina que errou, deixa a porta aberta. É garantir de novo o acesso. Filho, volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Todos nós erramos. Em família, todo mundo erra. Essa é a verdade. Letra B, abraço disponível, tem a ver com perdão, comunhão, restauração da família. Sabe, querido, é o mês da família. Aprenda a dizer não para o seu filho. Imponha limites. Gaste tempo
sabe? Gaste tempo mesmo, é laboral, é trabalhoso criar filho, ainda mais no século XXI. Trabalhoso demais. Invista tempo, é pedagógico, vai valer a pena. Mas se porventura o seu filho errar, entenda uma coisa. Se você sabe quem você foi, livre-se da culpa. Aleluia. Livre-se da culpa. Por quê? Porque nós pais, a gente quer sempre achar que quem está errado somos nós. Onde foi que eu errei, pastor? Eu criei com tanta pompa, pastor. Eu eduquei tanto. Bom, se você sabe que foi um bom pai, livre-se da culpa. Porque eles farão as escolhas dele. Então livre-se desse excesso de culpa que te aprisiona. Eles farão as escolhas deles. Mas se errou, querido, querida, deixa a porta aberta e deixa o abraço disponível. Porque melhor do que ir é ter para onde voltar. E família é um lugar de retorno. Família é um lugar de retorno. Esse pai deixou a porta aberta e deixou o seu coração disponível para o retorno do seu filho. Amém? Eu queria compartilhar essa palavra ao seu coração. Isso que estava reverberando na minha alma, eu precisava transmitir ao seu coração. Ok? Olha, e quarta-feira tem mais bizu dentro desse texto. Amém? Aí nós iremos analisar o filho mais velho. Aí vamos aprender muito com esse filho mais velho. Amém?